Olá, eu sou o professor Danilo Delarco, seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. E hoje nós vamos começar uma série de programas sobre direito de família, casamento, união estável, divórcio, regime de bens, guarda, pensão alimentícia, herança, enfim, vários temas do direito de família que serão esclarecidos para você, nosso telespectador, nessa série de programas. Serão 4 programas e quem está aqui nos nossos estúdios para esclarecer várias dúvidas sobre direito de família é o professor Magno Batista, é professor do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifil, professor da graduação da Unifil, da pós-graduação da Unifil, especialista em direito de família, advogado há 20 anos, e está aqui com a gente para esclarecer inúmeras dúvidas. E hoje, nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre casamento, união estável. Professor Magno, tudo bem? Tudo bem, Danilo. Obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Fala um pouquinho o que você faz lá na Unifil, no Núcleo de Prática, sua atuação. Sim. Bom, eu sou advogado já há 20 anos, né? Sou professor da Unifil há 13, agora em agosto, né, completo 13 anos de faculdade. E atuo no núcleo de prática, além de ministrar aulas de direito de família em sala, né, em sala com os alunos de terceiro ano. Antes da gente começar as dúvidas, para não esquecer de fazer essa pergunta no final, nós vamos fazer uma série de programas com você sobre o direito de família. E quem que pode procurar o núcleo de práticas jurídicas da Unifil? Que tipo de pessoa pode procurar o núcleo de prática? Que horário que é o funcionamento? Como é que é o atendimento? Sim, o núcleo de prática da Unifil, ele está localizado na rua Itararé, número 10, né, ali próximo à JK, no antigo Colégio Canadá. E as pessoas que não têm condições de custear, né, os valores, né, do processo, as custas e também as despesas com o advogado, né, elas podem procurar o núcleo de prática para que, né, a gente preste o atendimento jurídico necessário. E que horário que eles podem comparecer ao núcleo? No horário, né, comercial, normal. Das 8h30, né, aí até meio-dia, depois na parte da tarde, né, e alguns dias nós atendemos à noite também. Às quartas-feiras nós atendemos à noite também. E aí o atendimento é feito pelos alunos, orientado pelos professores? Exatamente. Aí as pessoas que precisam desse atendimento jurídico, eles passam por uma triagem, né, porque tem uma questão, né, socioeconômica que tem que ser analisada, né, não são todas as pessoas, né, tem que comprovar realmente exatamente. Essa questão da pobreza. Tem uma questão, né, de limitação de ganho, né, então passou pela triagem, né, foi aprovado o perfil socioeconômico, eles são atendidos pelos alunos, né, sob a supervisão dos professores. Bacana, muito bom. Professor Magno, bom, a sua área de especialização é Direito de Família, o senhor é professor do núcleo, professor na graduação, professor na nossa pós-graduação, que eu coordeno lá, né? E nesse primeiro programa a gente quer falar um pouquinho sobre o casamento e a união estável. Sim. Então eu queria que você explicasse para a gente a diferença de casamento e união estável. Como é que a gente consegue identificar isso? Né? Muito bem. Bom, casamento, né, é uma união entre duas pessoas, né? Ela é uma união formal, né? Ela tem vários requisitos para que o casamento ocorra, né? No Brasil é o casamento civil, né, que tem validade. Obviamente que, né, pode ser feito casamento religioso, mas com efeitos civis. Aí é uma questão do local da celebração do casamento. Em regra, né, o casamento civil puro, que nós chamamos, é feito em cartório, né, e o casamento religioso, né, na igreja, no templo, enfim, né, é uma autoridade religiosa que faz a celebração. Mas, de qualquer forma, o cartório, né, é essencial para todo esse trâmite. Para formalizar. Né, exatamente, né, inclusive com a expedição da certidão. Então, o casamento é um ato formal, né, é uma união formal. Já a união estável, né, é tida como uma união informal. Né? Então, vários, né, requisitos do casamento não estariam presentes, né, na união estável no aspecto da formalidade. Né? Agora, com relação a efeitos, né, casamento e união estável, eles se equiparam. Né? Atualmente, né, não há praticamente distinção entre efeitos de uma pessoa casada para uma pessoa que convive em união estável. Né? O nome que se dá ao casado, nós chamamos de cônjuge. A né? diferença maior é a questão da formalidade. Formalidade. Né? Não era assim, né? Há alguns anos havia uma distinção, né, bem substancial no tocante à união estável e casamento. Né? Antes de 88, antes da nossa Constituição, né, a união estável nem era prevista legalmente. Né? Então, só o casamento, né, que tinha, né, o condão de
na verdade, de formar uma família, né? Então, as uniões que não decorriam do casamento não tinham a mesma proteção legal. Entendi. Na verdade, não tinham quase proteção legal. Então, com a Constituição e a legislação posterior, inclusive o Código Civil, praticamente equiparou o casamento às uniões estáveis. O que a gente precisa para que ocorra um casamento? Assim, o que é necessário para que a pessoa Bom, possa casar? Tem alguns requisitos que têm que ser respeitados, sim. né? Em primeiro, básico, assim, que o precisaria. primeiro ponto seria a idade, né? Então, a pessoa, para que possa, né, contrair o casamento, teria que ter a idade mínima de 16 anos, né? Então, a idade que nós chamamos de idade núbil, né, com 16 anos. Aqueles que têm 16 anos, eles não têm, né, condições de se casarem sem que haja anuência dos pais ou responsáveis, né? Eles não têm plena capacidade civil, né? Mas a idade seria a partir dos 16. Aos 18 anos não precisaria de autorização, né, de nenhum responsável, porque eles já atingiram a plena capacidade. Alguns anos atrás, teve uma situação na família que a menina engravidou, tinha 16 anos, né? E os pais queriam, né, que casasse. E eu tive que fazer o pedido, não era a minha área, mas eu fiz o pedido e aí foi feita uma autorização judicial. É assim mesmo? Sim, continua sendo assim? Quando os pais negam, né, essa autorização para o casamento, né, dos menores de 18, mas acima dos 16 anos, se houver uma negativa injusta por parte dos pais, ou do pai, né, ou da mãe, ou de ambos, aí o pedido pode ser encaminhado ao judiciário e o juiz é que vai... Queriam, mas aí mesmo assim eu tive que fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas hoje não tem necessidade. Na verdade, o suprimento judicial é só na ausência da autorização dos pais, né? De ambos ou de um ou outro. Então, aí teria que ir no cartório com a filha. Exatamente. E fazer os pais suprem, né, assinam juntamente com... E para a união estável, o que a união ou é a situação fática só? Na verdade, a união estável ela não requer um formalismo como o casamento, né? Então, se quer um contrato, né? Então a união estável não há necessidade para que ela seja... fazer contrato? Pode, inclusive é aconselhável que se faça, né? Mas esse ponto da formalidade é o que realmente distingue hoje a união estável do casamento. Mas quem está casado, quem está vivendo em união estável, poderia, então, fazer um contrato no sentido de resguardar a relação, inclusive, a bens e tudo mais. A recomendação é que se faça, né? Então, a união estável, ela para ser caracterizada como união estável, ela precisa de alguns requisitos legais, né? Então, é uma união pública, contínua, duradoura, com o intuito de constituir uma família, né? Então, esses requisitos somados, né, eles caracterizam uma união estável. Mas a recomendação, apesar de não ser exigência da lei, um contrato ou um pacto de convivência, que é chamado, ou mesmo uma escritura de união estável, né, o interessante é que as pessoas que convivam em união estável façam esse ajuste por escrito, né, para que caracterize bem, né, o marco inicial dessa união, né, inclusive podendo estabelecer até o regime de bens, né, que vai regular a vida patrimonial desse contrato. Exatamente. Com separação, por exemplo, de possível, bens e tal, é possível. Né? Se não houver esse ajuste por escrito, né, a lei, o Código Civil, fala que o regime é da comunhão parcial. Então, né? que adquiriu na constância, ele Exatamente. vai ser dividido. Os bens anteriores à união, né, nós chamamos, né, que são incomunicáveis, seria, né, um bem particular de cada um, e os bens adquiridos durante a união, né, de forma onerosa, né, eles seriam E aí, por comuns. exemplo, se cada um tem um imóvel pequeno, e eles estão vivendo em união estável, eles vendem esse imóvel e adquirem um maior, a partir do momento que adquiriu na constância, vai ser dividido. Na verdade, tem uma particularidade que esses bens que são anteriores e vendidos durante a união para aquisição de um outro, né, há uma questão de subrogação. Né? Então, em regra, os bens subrogados, aqueles que são substituídos por um anterior, que não pertenciam, né, ao casal, que seria só de um, esse novo bem, ele é subrogado, ou seja, ele continua não sendo dividido com o companheiro, salvo se o bem adquirido for de maior valor, mas aquela parte que advém, né, do imóvel anterior, ele não entraria na divisão. É que assim, o ideal hoje, igual você falou, para evitar problemas maiores, né, porque as pessoas hoje, infelizmente, às vezes casam, separam, se juntam e largam. Seria interessante, então, quando a pessoa percebe que ela está vivendo em união estável, fazer um contrato
para evitar Exatamente. Inclusive, no próprio contrato, não precisa ser imediatamente quando, né, a união se estabelece, porque as pessoas namoram, convivem juntas, e às vezes é difícil você ter um marco inicial de quando essa união ela teve início. Né? Mas é possível que nessa, né, escritura ou nesse contrato, mesmo que seja particular, eles ajustem, né, quando que foi o início da união. Isso precisa, né, de advogado para fazer? Ou você pode ir num cartório lá? Não há necessidade. Obviamente que a assistência de um advogado especialista na área seria interessante, né, mas não há essa exigência. Poderiam fazer isso em cartório? Pode ser por instrumento público, pode ser através de uma escritura. Né? Então, mas a validade independe da forma. Pode ser particular ou público, né, mas o interessante é que seja feito esse documento. Eu vou chamar o nosso intervalo, não saia daí, a gente volta já. O Ministério da Educação confirma: a Unifil é o melhor centro universitário do Paraná, com a maior nota no Índice Geral de Cursos. A Unifil lidera o ranking principal, com o melhor desempenho entre todas as instituições privadas de ensino superior do Paraná. Conquistou novamente o Conceito 4, o mesmo de grandes universidades públicas como o UEL, UEM e Federal do Paraná. Unifil, movendo o ensino de qualidade. Agende sua prova. Faça sua inscrição pelo site www.unifil.br. Voltamos com o programa Direito Unifil. Eu estou aqui com o professor Magno Batista, professor de Direito da Unifil. Professor, no bloco anterior a gente falou sobre a questão do casamento da união estável, né? O que eu queria saber agora do senhor é o seguinte: há alguma diferença em relação a direitos do cônjuge em relação ao companheiro? Por exemplo, quando a gente fala no casamento, a gente usa o termo cônjuge. Então, é a questão que identifica, né, os cônjuges casados. E no caso de união estável, seriam companheiros. Conviventes, companheiros. Tem diferença em termos de direitos? Ou seja, o cônjuge, a pessoa casada formalmente, teria mais direito do que o companheiro, aquele que não é casado formalmente? Havia. Tá? Hoje, nós podemos dizer que praticamente não há distinção, né, entre as famílias que são formadas através do casamento ou da união estável. Né? Inclusive, em 2017, né, essa última barreira que realmente diferenciava um instituto do outro no tocante ao direito sucessório. Né? Então, quando havia a morte do companheiro ou da companheira, né, ele tinha menos direitos do que em relação ao casado, ao cônjuge casado. Né? Então, a lei fazia essa distinção. Né? O próprio Código distinguia, né, no tocante a essa questão de direito sucessório, né, direitos do companheiro e do cônjuge. Né? E o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que é inconstitucional essa diferença, né? Porque em que pese serem institutos diferentes, né, eles se equiparam, né, para todos os efeitos. Né? Então, tirando o aspecto da formalidade, né, hoje ele praticamente é equiparado. E a última barreira era no tocante a essa questão do direito sucessório. Né? Então o artigo que tratava de forma diferente foi declarado inconstitucional. Né? Então hoje as regras, tanto para a união estável quanto para casamento, são as mesmas do Código Civil. Do artigo 1829 do Código Civil. Por isso é bom a pessoa sempre fazer esse contratinho aí, justamente para depois ser fácil de justificar, né? Ou seja, hoje o legislador não está mais trazendo justamente essa distinção, né? Mas a união estável teria que ser comprovada sem o contrato, porque né? o que a gente vê hoje no dia a dia, né, nas lides forenses, é o questionamento se era uma união estável ou não. O casamento não se discute porque tem a certidão ali que faz a prova, né, do casamento. Agora, a união estável nem sempre... E até para pensão por morte também é possível, no caso do companheiro? Sim, e às vezes a pessoa, o bom de ter o contrato também, às vezes até para você já faz provar, a prova, né, pré-constituída, né? Então você, eventualmente, se você não tem outros elementos, mas tem um contrato ou uma escritura... Quem está nos assistindo que está em união estável, teria que, às vezes, ficar atento com isso, porque às vezes o companheiro falece, né? Deixaria uma pensão, às vezes a pessoa vai ter muito mais trabalho para conseguir provar essa convivência, né? E se faz um contratinho ali, já tem mais facilidade para conseguir receber essa pensão. Para fins de seguro também, né? Seguro também. Então, para efeitos securitários, também essa... Vida, exatamente, né? Porque aí a prova já... Entendi. Obviamente que, né, pode ser até questionado, mas né, você já tem ali, já tem, né, uma situação que já demonstre que... Né? Exatamente. Em relação aos filhos e aos bens, tem alguma diferença ou não? Tipo, se eu sou convivente, né? Estou numa união estável, tenho filhos, tenho bens. Você falou que basicamente quase não tem mais diferença. Em relação aos filhos e aos bens também não tem mais distinção. Com relação aos filhos, né, que sejam eles nascidos de um casamento
ou de uma união estável, ou mesmo, né, de um relacionamento que foi um simples namoro, né, não há distinção, né? Os filhos são filhos para todos os efeitos legais. Né? Inclusive, não pode haver, né, distinção de nomenclatura ou de denominação. Né? Filhos são filhos e ponto. Né? Independente da origem. Filhos legítimos, ilegítimos, né? Até né, os nomes que se davam, né, eram nomes que, né, depreciativos, né, que isso não se permite mais. E você falou um pouquinho do namoro. Hoje é possível fazer contrato de namoro? Na verdade é possível, né? Mas Tudo o namoro não gera efeitos, não gera efeitos civis, não né? Tem nenhuma pessoa namora, não. Você só tem que tomar cuidado, como você falou, que às vezes ela já convive, já com ânimos de família, exatamente. É outra coisa, né? Mas o namoro... Na verdade, se ele faz um contrato de namoro, mas na realidade aquilo é uma união estável, em que pese haver um contrato dizendo que não é, a realidade se sobrepõe. Entendi. Né? Como na Justiça do Trabalho, né? É o contrato realidade. Exatamente. Então, mesmo que o nome não seja aquele, né? Vale a verdade é que, né, que, no caso, seria uma união estável. Entendi. Né? E essa questão que a gente ouve falar, às vezes, concubinato. Concubinato Sim. é a mesma coisa que o união estável? Não, na verdade... O que é o concubinato? Que a gente tanto estudou isso, mas hoje... Exatamente, porque assim, hoje há uma distinção na própria lei. O Código Civil trata de forma diferente a união estável e o concubinato. Né? Então, o próprio Código traz o conceito de união estável. Né? Como eu disse, é uma união pública, contínua, né, sem interrupções, né, com o intuito de constituir família, de pessoas que não têm impedimento ao casamento. Então, as pessoas que não têm impedimento para casar, né, parentes, não, dependendo do grau de parentesco, eles não podem, né, se casar. Não pode casar com genro. Não, né? Podem, porque são parentes por afinidade Bom, na linha reta. Tá feliz, o vínculo, né, de sogra e genro é eterno. Então eu sempre brinco, mesmo se você se casar 3 vezes, você vai ter 3 sogras, apesar de ter se divorciado. Com delas, né? Na verdade, é um vínculo que não se rompe, como é o enteado. Né? Também o vínculo, né, por afinidade, né, que é o vínculo quando você se casa, você se torna parente do seu cônjuge ou companheiro. Né? Então, você se alia aos parentes do seu cônjuge. E esse vínculo... Por afinidade. Por afinidade. Esse vínculo não se rompe na linha reta, ou seja, né, os pais da sua esposa, né, que estão na linha de ascendência, exatamente. Mesmo me separando. E eventualmente, se ela, né, tem um filho ou a companheira tem um filho de um outro relacionamento, que seria o enteado, esse vínculo também não se rompe. O que significa que mesmo divorciado, né, há um impedimento, né, deles se casarem. Então, não pode haver impedimentos. Na união estável, são os mesmos impedimentos que o São os mesmos impedimentos do casamento, né? Salvo uma exceção. Então, no caso de concubinato, né, é uma união também contínua, mas só que de pessoas impedidas de casar. Né? Então, a pessoa já é casada, né, e tem um relacionamento paralelo. Né? Tem um relacionamento paralelo. Ela não é bígama porque ela não tem casado exatamente, com a outra. Mas mantém um relacionamento extraconjugal. Né? Tem uma outra família. Uma família paralela. E continua casado, não se separou da esposa. Né? Esse outro relacionamento não se caracteriza como união estável. Por quê? Porque há um impedimento. Qual é o impedimento? A pessoa já é casada. Então, esse outro relacionamento caracterizaria o quê? Um concubinato. E o concubinato, as regras não são as do direito de família. É como se fosse uma sociedade de fato. A lei não, mas na verdade a doutrina entende como se fosse uma sociedade entre, né, o marido casado com a sua amante. Né? E as regras são de direito obrigacional. Sócios, como se fosse o quê? Exatamente. Como se fosse sócios. Então a discussão não vai ser na vara de família, né? Seria na vara civil. Mas então quer dizer que isso pode gerar direitos a essa... Pode gerar, mas não vai ser tratado com as regras de direito de família. Entendi. Esse é o que Por tem isso prevalecido. Que a gente vê na Previdência mais de uma conseguindo pensão. Exatamente, mas aí as regras de previdência, né, são outras. Né, então, quer a dizer, aplicação. O concubinato ele não tem a ver, ele não é tratado dentro do direito de São família. pessoas que uma delas, né, ou ambas, tem algum impedimento ao casamento. Né? Agora, se a pessoa é casada, né, uma diferença entre casamento e união estável nesse aspecto há. Se a pessoa é casada, mas está separada de fato, né, já há algum tempo do cônjuge, né, e ela se relaciona, né, com uma terceira pessoa, esse relacionamento pode ser caracterizado como união estável, mesmo ela sendo casada, mas a questão é, está separada? Se estiver separada,
pode caracterizar a prova união de estável. tudo isso, né? Se não houver a separação da esposa, Aí é o concubinato. Né? E aí não geraria, né, direitos... Então, aquela pessoa que né, não conseguiu se divorciar, mas que não está mais junto com o está cônjuge, separada judicialmente ou de fato. Isso caracterizar? Não há tempo. Tá. Não há tempo. Tem que provou que está separado, né? Ela não pode se casar com essa companheira, porque ela precisa se divorciar, né? Mas caracteriza a união estável. Isso é do próprio código, né? O artigo é específico. Os direitos, da mesma forma, a partir do momento que teve a convivência, os direitos, exatamente. Né? E o regime, se não houver um pacto de convivência, o regime vai ser da comunhão parcial. Né? Então, os bens do casamento até a separação da esposa, né? A partilha vai ser com relação àquele patrimônio. E se um outro patrimônio for formado com essa companheira, né? Aí a divisão será feita com ela, dependendo do regime que eles adotarem. Pode dar uma confusão grande. Pode, mas aí você tem que estabelecer o marco temporal, né, os marcos, né, de separação. Então, nesse caso, a separação, a prova dela é essencial, né, porque não pode haver confusão, né, de tempos, porque é a esposa com companheira, exatamente. Né. Mas o judiciário está cheio de demandas que envolvem essas discussões. A prática é rica, né? Professor, nosso tempo desse programa está chegando ao fim. Eu vou te agradecer, mas ao mesmo tempo já te agradecer porque nós vamos gravar mais, né? Okay. Quero deixar o nosso telespectador avisado que nós vamos ter mais programas, então o próximo programa vai ser sobre direito de família. Eu vou continuar com esse bate-papo aqui, tá? E eu quero então avisá-los que nós temos pós-graduação em Direito na Unifil. Quem tiver interesse em fazer uma pós-graduação na área de Direito Civil, Direito de Família, que é o tema que a gente está discutindo, entre em contato com a Unifil. Nós vamos passar aqui na nossa tela o site, o telefone, para que vocês possam entrar em contato e fazer uma pós-graduação na área do Direito Civil, especialmente do Direito de Família. Eu agradeço a audiência de todos e até o próximo programa.